Bom dia, na paz do Senhor. Vamos hoje, na nossa meditação diária, falar sobre 1 Tessalonicenses, seu capítulo de número 5. Vamos destacar alguns pontos aqui. Iniciamos o capítulo de número 5, já voltando para o capítulo 4. Como eu já disse em outros vídeos, a Bíblia ela não foi escrita separada em versículos, capítulos e os seus temas, epígrafes, em cima dos capítulos. Não for assim. Era um livro contínuo, né? Não havia essa separação. Mas, com essa separação, algumas pessoas procuram, por vezes, separar por completo capítulo e versículo, o que em determinados textos não é correto, pois determinados textos eles são continuidade do anterior e não podemos fazer essa separação. Se quisermos entender determinados capítulos, devemos retroceder ao anterior, e assim é esse capítulo 5. O capítulo 4, Paulo vai terminar falando acerca da vinda de Jesus. No capítulo 5, Paulo vai continuar a falar sobre isso. No versículo 1, ele diz que nós não precisamos saber das estações ou datas, né? Procurar ler as profecias bíblicas para dizer Jesus vai voltar em tal ano, Jesus ele vai vir em tal ano. Não é isso que Paulo quer. Paulo, ele quer que nós estejamos preparados para este dia. Você pode ver isso tanto no versículo 1 como no versículo 2. Não necessitais que vos escreva acerca dos tempos e das estações, porque vós muito bem sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão, isso é, no de repente Jesus vai vir. Isso é o que vocês precisam saber. Não precisamos ficar procurando datar o dia que Jesus virá. Aí ele diz no versículo 3 que um dos sinais será: haverá paz e segurança, mas de repente virá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Isso daqui é a grande tribulação. O versículo de número 3, né? Se você pegar a linha pré-tribulacionista, vai falar que a igreja vai ser levada, e então vai vir os 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio de grande tribulação. Se você for da linha pós-tribulacionista, você vai crer também nesses 3 anos e meio, porém você vai crer que a igreja vai passar por este período, né? Isso não é questão salvífica, no que você crê e quais as suas bases, você pode crer em ambas, em alguma das duas, né? Mas não vamos aqui discutir isso. O que nós sabemos é que aqui é o período da grande tribulação. Vemos isso em Daniel 9:27, a última semana. E não adianta as pessoas virem falar que Daniel 9:27 já se cumpriu com Estevão ou com Tito Vespasiano no ano 70 depois de Cristo, não, porque a data não bate. A data não bate, né? Mas nós vemos essa profecia aqui, Daniel 9:27. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 ao 4, ao qual fala dos 2 cavalos. O cavalo branco que vem para trazer paz e logo depois a guerra. Então você já vê, né? A falsa paz e a guerra. Ali não é Cristo, como alguns gostam de dizer, e teólogos até respeitados, mas ali não é Cristo, né? Então nós vemos exatamente isso aqui. Mas nós vemos em Mateus 24 sobre essas dores de parto dias antes, como nunca houve, né? Esse é o período da grande tribulação que Paulo está dizendo. Aí ele diz: mas vós não estáis em trevas, para que aqueles dias vos surpreenda como ladrão. Isso é, vós não estáis em pecado, né? Vivendo em pecado, porque todos vós sois filhos da luz, do dia, e não da noite, das trevas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer: vós sois filhos da salvação e não da perdição, filhos da santificação e não do pecado. No 7, nós diz: porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Presta atenção, Paulo fala sobre 2 coisas: beber e se embebedar, né? E dormir. Beber e dormir, ele coloca essas 2 coisas juntas. Por quê? Porque essas pessoas, tanto as que dormem como as que bebem, eles não vêem os perigos à sua volta, né? E as pessoas que estão dormindo, elas não estão vendo do perigo que está por vir.
que é uma vida sem Cristo e ter que passar não só pela grande tribulação, mas pela perdição eterna. E por isso devemos estar vigilantes. Ele diz, ó, por isso que vocês têm que estar sóbrios, vigiando, vestindo-se da couraça da fé e do amor e tendo o capacete da esperança da salvação. Capacete da esperança da salvação. Isso é, para que a vossa mente seja protegida das coisas deste mundo e vocês venham pensar na salvação. Paulo ele fala isso do capacete da salvação em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, quando ele fala da armadura de Deus. Aí ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Capítulo 1, versículo 10 diz disso, né? Que Jesus nos livra da ira vindoura, não fomos destinados para a ira. E também quem gosta de defender algumas linhas aí, né? Diz que aqui que a igreja não é destinada para a grande tribulação, né? Nós temos vários questionamentos sobre essas duas linhas pré e pós, né? Até porque ninguém é dono da verdade acerca das coisas escatológicas, como diz um certo comentarista. Eu achei isso interessante. Mas aqui eu vejo mais como sendo a ira da perdição eterna, tá? Mas, como eu disse, não vamos entrar em detalhes. Deixa esses detalhes para pré e pós, para quem gosta desses assuntos. E você vai encontrar vários aí que gostam na internet. Versículo 10, que Jesus morreu por nós, por isso quer vigiemos, quer dormemos, vivemos juntamente com ele, com Jesus, tá? Aí ele diz assim, ó, por isso exortai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Essa palavra, nós devemos exortar uns aos outros com essa palavra, de que Jesus vai voltar, né? De que ele vai vir buscar o seu povo, de que nós não somos destinados para a ira, para a perdição, né? Palavra de exortação, de esperança é essa, não é aquela palavra que Deus vai te dar o melhor aqui, que você vai receber o melhor de Deus, que aqui você vai ser rico, milionário, que você é o queridinho de Deus. Não. A palavra de esperança é a palavra de que Jesus vai vir buscar o seu povo. Essa é a palavra de esperança. Aí agora no versículo 12 e 13, Paulo vai dizer sobre a importância de reconhecer aqueles que trabalham no meio da igreja, né? Porque tem gente que não gosta de valorizar muito, né? Diz que ele está trabalhando, está fazendo mais do que a obrigação dele. Sim, né? Cabe-nos a obrigação de pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Mas cabe àqueles que estão sendo exortados dar valor por aquele que os estão exortando e cuidando deles, né? Dar valor aos seus pastores, tá? Mas vamos lá. No versículo 14, Paulo diz que admoesteis os desordeiros, isso é, venham advertir os desordeiros. Tem gente que não gosta de correção, né? É crente que dá trabalho, tem que ser advertido, tá? Aí Paulo ainda diz, ó, consoleis o de pouco ânimo, né? Sustenteis os fracos, sejam pacientes. E importante, versículo 15, vede que ninguém dê a outro mal por mal, porque tem crente que parece que ainda vive na lei, né? Olho por olho, dente por dente. Não, porque fulano me fez, eu também vou fazer. Não, olha, eu vou devolver porque fulano me tratou assim, eu também vou tratá-lo assim. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para isso. Nós precisamos devolver o mal que nos fizeram com bem. Porque se fosse para ser mal com mal, o primeiro a ser condenado seríamos nós, né? Nós. Então, não sejamos assim, porque um dia já fizemos mal para alguém. De que maneira tal pessoa nos tratou com bem? Então façamos o bem também. Versículo 16, alegrai-vos sempre. Versículo 17, orai sem cessar. Versículo 18, em tudo vocês devem dar graças, em absolutamente tudo. Não devem desprezar as profecias, né? E Paulo fala sobre o dom de profecia como sendo um dos mais importantes. Paulo diz que nós devemos examinar tudo, e nós vemos isso na edificação dessa igreja, com os bereanos, lá em Atos capítulo 17 e 11, que Paulo pregava, ele estava lá, ó, analisando para ver se era verdade o que Paulo estava dizendo. Para nós não engolirmos qualquer comida podre que tem se oferecido, né? E tem que analisar mesmo, não tem essa não, o pregador está lá, eu vou apenas me curvar
e receber o que ele está falando. Não, eu estou analisando o que ele está dizendo, estou pensando, ouvindo o que ele está dizendo, para saber se é bíblico. Porque tem um monte de gente que está usando a Bíblia, mas não está pregando a Bíblia, né? Retenham o bem, isso é importante. Absteve de toda a aparência do mal. Fuge, corre, se distancie. Aí ele diz agora, o mesmo Deus de paz, versículo 23, vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. É a santificação completa. Tem aqueles que falam assim, Deus só quer meu coração, pronto, Deus é açougueiro. Não, é santificação espiritual, alma e corpo, é completo, interiormente e exteriormente. Tá bom? Aí o resto é saudações finais, versículo 24, 25, 26 e 27. Fiel é Deus que vos chama, irmão, orai por nós, saudai os irmãos com ósculos santos. Que essa epístola deve ser lida por todos os irmãos e a graça de nosso Senhor seja convosco. Amém. Terminamos a nossa meditação em 1 Tessalonicenses. Na segunda-feira iniciaremos 2 Tessalonicenses. Continue nos seguindo e seja assim edificado. E continue a sua leitura contínua e diária para a glória do nome do Senhor e para a sua edificação. Em nome de Jesus.